misericórdia quero de ti, pois todo dia vivo a clamar, dá-me alegria diante de ti, tu que estás sempre pronto a perdoar. Minha angústia te buscarei, pois entre os deuses és o meu Deus, em teu caminho prosseguirei, nos verdadeiros ensinos teus, hei de louvar-te, Senhor Deus meu, teu nome santo exaltarei, concede forças ao Filho teu, e para sempre descansarei. Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, pela graça de Deus, estamos chegando aqui mais uma vez para, juntos com você, nós lermos e meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo, meu irmão, querida irmã. Deus abençoe você que está conosco nessa caminhada, você que está aí na sua casa neste momento, você que está aí no seu trabalho, você que está aí na fazenda, no sítio, na chácara, nos assentamentos. Um abraço aos irmãos da estrada, os irmãos caminhoneiros, os taxistas, os motoristas de Uber, todos que estão conosco aqui no programa Vivendo a Palavra, que estão conosco nesse projeto de leitura diária da Palavra do Senhor. Nós estamos caminhando aqui pelo livro do profeta Ezequiel. E o capítulo de hoje é o capítulo de número 10. Se você puder, abra conosco a sua Bíblia para juntos lermos a Palavra de Deus. Que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Muito bem, meus amados irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo de número 10, verso 1. Depois olhei
E eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como o aspecto da semelhança de um trono. Verso 2. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Verso 3. E os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Verso 4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Verso 5. E o estrondo das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Verso 6. E sucedeu, pois, dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, que entrou ele e se pôs junto às rodas. Verso 7. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tirou e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual tomou e saiu. Verso 8. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Verso 9. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim, e o aspecto das rodas era como cor de pedra de turquesa. Verso 10. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança. Eram como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Verso 11. Andando eles, andavam elas pelos seus 4 lados. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse andavam. Não se viravam quando andavam. Verso 12. E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos em redor. Verso 13. E quanto às rodas, elas foram chamadas, ouvindo eu, Galgal. Verso 14. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo era rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto rosto de águia. Verso 15. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. Verso 16. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, também as rodas não se separavam deles. Verso 17. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito de vida estava nelas. Verso 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Verso 19. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram. E as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Verso 20. Estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Verso 21. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homens debaixo das suas asas. Verso 22. E a semelhança dos seus rostos era a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os próprios. Cada um andava ao direito do seu rosto. Na eterna conquista
e bondade que deu a minha alma o gozo eternal. Não estou sozinho, eu tenho um amigo, em meio aos perigos, presente Ele está, não me desampara, em meio à jornada, Jesus companheiro, comigo estará. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. De Saroba, preciosa rosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa. Muito bem, meus amados irmãos, estamos no programa Vivendo a Palavra, nosso projeto de leitura da Palavra do Senhor. Estamos já no livro de Ezequiel. Essa programação pertence à Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, Campo de Jataí, Goiás, e a nossa sede está aqui na rua Samuel Gram, 1400, aqui na parte alta da cidade. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, às 19 horas, grande culto de louvor, adoração a Deus e pregação da Palavra do Senhor. Nas segundas-feiras temos o trabalho de oração na coordenação da UFADEG. E na quarta-feira, o nosso culto de estudo da Palavra do Senhor. O amigo ouvinte, amiga ouvinte, são nossos convidados. Será uma grande alegria para nós tê-los aqui em um de nossos cultos. Você também pode estar presente em um de nossos cultos nas congregações espalhadas pela cidade e região. E os cultos acontecem às terças, quintas e domingos. Você e sua família são muito bem-vindos entre nós. Louvado seja Deus. Amados irmãos, nós lemos o capítulo de número 10 e para a nossa meditação eu quero reler com você o verso de número 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E provando amarga dor, na cruz a minha vida pôs, do céu por isso vim, das trevas te chamei a luz,
que faz isso por mim. Em vão eu não deixei o trono lá na luz, em vão não permutei a glória pela cruz. Por ti deixei no céu meu lar, fui peregrino aqui. Não queiras, pois, te desculpar, que faz isso por mim. Meus queridos irmãos, amados ouvintes, neste capítulo vemos a glória de Deus abandonando o templo do Senhor em Jerusalém. Ezequiel teve uma nova visão dos querubins, semelhante à que ele teve lá no capítulo 1. E ele descreve como a glória de Deus deixa o templo, conforme ele via em sua visão. Sabemos, meus amados, pela leitura dos capítulos anteriores, especialmente o capítulo 8, que a razão de a glória de Deus estar deixando o seu próprio templo são as terríveis abominações que os líderes civis e religiosos de Jerusalém estavam praticando não só na cidade, mas até mesmo dentro da casa do Senhor. Deus não podia mais tolerar tamanho sacrilégio. Então, a sua glória, que simboliza a sua santa presença, saiu do templo. Amados e queridos irmãos, como já explicamos, agora na dispensação da graça, o templo de Deus é cada um de nós. É em nós que Deus habita mediante o seu Santo Espírito, conforme 1 Coríntios 3, 16 e 17. Porém, meus queridos, se não permanecermos fiéis ao Senhor, se deixarmos de viver em santidade e passarmos a viver teimosamente na prática do pecado, ignorando as advertências do Senhor, o Espírito Santo também se retirará de nós, assim como a glória de Deus, que era a presença dele, se retirou do templo de Jerusalém. Queridos irmãos, lembremo-nos de Saul. Devido à sua constante rebelião contra a palavra de Deus, Deus se retirou de Saul. E aí, aquele rei passou a viver atormentado por um espírito maligno. Por fim, o rei Saul tirou a própria vida durante aquela guerra contra os filisteus. 1 Samuel 16, 14 e 31, versículo 4. Meus amados irmãos, é uma verdadeira tragédia quando um crente perde a presença de Deus. Devemos orar como Davi, quando, após ser confrontado pelo seu pecado, pelo profeta Samuel, ele, arrependido, pede a Deus: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, versículo 11. Meus amados irmãos, é a presença de Deus em nossa vida que faz toda a diferença. Sem o Senhor, nada podemos fazer. João 15, 5. Então, meus queridos, meditemos nessa palavra. Cultivemos a presença de Deus em nossa vida, vivendo em comunhão com o Senhor e fugindo do pecado todos os dias, em todos os momentos.
Jesus. Águas da vida, águas de Deus, Cristo transborda nos céus dos seus. Águas de amor, águas de luz, águas que provém do corpo de Jesus. Oremos, meus irmãos, querido Pai Celestial, Deus eterno, nós te louvamos pela tua palavra desse dia. Ó meu Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós. Não deixe, Senhor, que nós percamos a tua presença em nossa vida. Meu Deus, a tua presença em nós é tudo, Senhor. É a tua presença que nos faz diferentes. É a tua presença que nos sustenta, é a tua presença que nos leva adiante. Meu Deus, ajuda-nos a vigiarmos, para que jamais venhamos, Senhor, cair teimosamente no pecado e assim permitir que o Senhor se afaste de nós. Guarda-nos por tua graça, é o que eu lhe rogo, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Águas de luz, águas que provém do corpo de Jesus. Da rocha ferida por Moisés saiu a água e veio sanar a sede de Israel. Ferido Cristo foi por nós, no sacrifício lá na cruz. Sangue e água saiu do corpo de Jesus. Águas da vida, águas de Deus, Cristo transborda nos céus dos seus. Águas de amor, águas de luz, águas que provém do corpo de Jesus. Águas da vida, águas de Deus, Cristo transborda nos céus dos seus. Águas de amor, águas de luz, águas que provém do corpo de Jesus. Existe pranto no mundo, existem mágoas e dor, porque o mundo não tem o eterno Consolador. Mas eu não me canso de dizer ao mundo: teu amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. Mas eu não me canso de dizer ao mundo: teu amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. No mundo existem tristezas. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, estamos caminhando
para o encerramento da nossa programação de hoje. Desejo que você tenha um dia muito abençoado, juntamente com a sua família, e conto com você amanhã para lermos o capítulo 11 aqui do livro do profeta Ezequiel. Que a paz do Senhor Jesus esteja inundando todo o seu ser. Fiquem todos então nessa gloriosa paz e até amanhã, querendo o nosso Deus. O amor de Jesus é profundo, mais profundo que as águas do mar. Quantas pessoas existem que estão a naufragar por entre as ondas revoltas deste proceloso mar. Mas eu não me canso de dizer ao mundo: teu amor